Maria Lúcia, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu entendo direitinho a gravidade que você está, concordo com a necessidade da denúncia, inclusive com o procedimento. Agora, me conta uma coisa. Quem é a diretoria do Banco Central? É gente que representa a sociedade? Eles são eleitos? Ou eles são só representantes do setor financeiro que fizeram daquilo ali uma espécie de sindicato dos bancos? Exatamente. Ô, Panuzzi, historicamente, a diretoria do Banco Central já vem sendo praticamente toda proveniente do mercado financeiro. Um ou outro diretor vem ali da carreira, mas quando você começa a conhecer aquele diretor pelas publicações das notícias, com seus pronunciamentos na mídia, suas palestras, seus discursos, a gente vê que inteiramente vinculadas aos interesses do mercado. Defendem coisas absurdas. Então, o que acontece com essa diretoria? O que está lá no projeto de lei 19? Eles vão ser indicados pelo presidente da República no início do terceiro ano do seu mandato, tá? Então, indica. De cara, essa indicação só vai entrar aí alguém de confiança do mercado. Todo mundo que está nos ouvindo aí nas redes, com certeza já ouviu essa expressão. Ah, fulano não é de confiança do mercado. Por quê? Porque questiona os dogmas indecentes que defendem os interesses do mercado em detrimento dos direitos humanos, dos direitos sociais, dos interesses do país, do setor produtivo. Não, o setor financeiro está acima de tudo, sempre esteve. E agora, esses indicados, que terão que ser pessoas de confiança do mercado, serão referendados lá no Congresso, um Congresso que acabou aí, nós acabamos de ver aí a farra na eleição das mesas, não é? E aí, o que vai acontecer depois de nomeados? Só vão sair do cargo, primeiro, se quiserem. Se quiserem sair, aí ele pede para sair. Segundo, se ficar gravemente doente, impossibilitado de trabalhar. Terceiro, se for condenado. Então, veja bem, se apurar uma fraude, um escândalo, ele não vai sair de lá imediatamente, não. Ele vai sair de lá só depois de todo o trânsito em julgado, depois de estabelecida a pena. E a gente sabe como é que funciona a justiça. Depois de quantos anos que as coisas são apuradas? Quando são? Então, ainda que faça uma fraude publicamente noticiada, ele vai continuar lá. Ninguém vai poder tirar. Só depois da pena estabelecida em processo judicial. E, por último, por insuficiência de desempenho. Vamos supor que o Banco Central está dando um prejuízo aí de trilhões. Não é, por exemplo, se colocar em prática o que foi aprovado lá na PEC 10, que virou emenda constitucional 106, que autorizou o Banco Central comprar trilhões sem limite de papel podre dos bancos, se colocarem em prática isso, vai dar trilhões de prejuízo. E aí? O presidente da República não vai poder fazer nada. Ministros não vão poder fazer nada. Congresso também não. O processo de demissão desses diretores por insuficiência de desempenho, por terem provocado prejuízo gigante, danos, etc., terá que ser um processo de iniciativa do Conselho Monetário Nacional. Só o Conselho Monetário Nacional poderá dar o pontapé nesse caso. E quem é o Conselho Monetário Nacional? Isso. Quem é? É formado simplesmente pelo presidente do Banco Central, pelo ministro da Economia e um subordinado ao ministro da Economia. Ou seja,
O subordinado vai votar contra o chefe, gente? Espera aí, né? Claro que não. Se votar contra, o chefe vai botar outro lá no lugar dele. Então, praticamente, o Conselho Monetário Nacional é o ministro da Economia e o presidente do Banco Central. Então, gente, olha que escândalo. É o próprio presidente do Banco Central que vai ter que ter a iniciativa de um processo acusando a ele mesmo e sua diretoria de insuficiência de desempenho, de ter gerado prejuízo para o país. É uma blindagem. Nunca, né? Professora, nunca isso vai acontecer. É uma blindagem indecente. O que está acontecendo agora é assim, como leiga, é assim. Eles vão ter todos o poder do mundo e ninguém vai poder mexer. Isso de uma maneira legal. Porque hoje já acontece isso, né? O Banco do Brasil, o Banco Central, hoje nada mais faz do que representar o mercado financeiro. Exatamente, Mali. Você interpretou corretamente. Eles vão ter carta branca. Está sendo publicado agora um último artigo meu aqui, cheque em branco. PLP 19 dá um cheque em branco para os bancos. Ele vai poder fazer o que quiser. Tem um artigo lá, o artigo 7º do PLP 19, que diz que o Banco Central é que vai dar as próprias regras para todas as negociações que ele vai fazer com o título público. Ele que vai estabelecer remuneração, prazo, condições, como se ele fosse o próprio emissor do título, que o Tesouro Nacional é que vai pagar, tá? Então, é muito interessante essa autonomia, porque ele tem carta branca, ele tem liberdade total, só que ele não paga a conta. O prejuízo que o Banco Central dá é transferido para o Tesouro, é transferido para toda a sociedade. Está lá no artigo 7º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha que responsabilidade, né? Não tem limite. O Banco Central pode gerar o prejuízo que for, que é transferido para o Tesouro Nacional. Então, nós estamos num momento, Mali, que em vez do Congresso Nacional estar estabelecendo medidas para interromper a política monetária suicida que já vem sendo praticada pelo Banco Central, que foi a principal causadora da crise iniciada ali em 2014, que derrubou o PIB em 7% em 2015 e 2016, que quebrou milhões de empresas, jogou milhões no desemprego. Em vez do Congresso estar levantando isso, amarrando, impedindo a continuidade dessa política monetária suicida, e mais, dando um jeito de punir os responsáveis por isso, por tantos danos à economia brasileira e à sociedade, ele está fazendo o contrário. Ele está entregando o Banco Central para aqueles que o Banco Central deveria supervisionar, que são os bancos. E mais, colocando na lei, como você falou, essa liberdade total, com garantias plenas, imunes, intocáveis, e podendo transferir todo o prejuízo para nós.